Boa noite a todos, muito boa noite. Estamos começando um projeto novo, um projeto organizado por 3 canais do Instagram: o canal Humanos, o canal Filosofarte e o canal Maestro Educa. É um prazer para nós hoje iniciarmos esse projeto com a presença de vocês. E hoje a nossa convidada é a professora Vitória Helena e ela vai discutir o papel da mulher na sociedade brasileira. Vou chamá-la para participar da nossa live. Vamos começar. Olá, Vitória. Olá, Tudo bem? Como você está? graças a Deus. Então tá bom. Minha querida, muito obrigado por participar da nossa live, né? Eu que agradeço. É uma honra. Você sabe, né? Que eu sou sua tiete quase, né? E você hoje está começando um projeto, né? Que é o projeto O Que Importa, um projeto organizado por 3 canais de comunicação, né? O Maestro Educa, o canal Humanos e o Filosofarte. Então, para nós é uma honra a tua participação. A gente fez a inauguração do projeto no domingo, né? E, e foi bem bacana, porque a ideia é fazer com que as pessoas digam o que importa, né? E para você ficou discutir o que importa sobre a mulher na sociedade brasileira. Então eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para as pessoas que estão nos vendo quem é você, da onde a gente se conheceu, o que a gente faz junto de quinta-feira à noite. Toda quinta-feira a gente está se encontrando, né, para estudar um pouquinho. É legal para as pessoas terem uma referência. Então Bom, vamos lá. eu me chamo Vitória, sou de Uberaba, Minas Gerais, mineirinha. Sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Na verdade, estou fora da docência há um ano, mas eu dei aula do ensino infantil até o ensino médio. Já peguei todas as áreas de ensino. E eu e o Walter temos um encontro aí semanal, de quinta, com o nosso colega Bruno, para a gente estudar sobre a BNCC. Foi por lá que eu conheci ele. Que legal. E aí surgiu a ideia de te convidar, né? Você tem participado do grupo. Eu gosto muito daquele grupo. O grupo, a gente toda quinta faz muitas reflexões, né? Foi. E aí falou assim: ah, eu preciso chamar uma mulher para discutir, vamos convidar a Vitória, né? E Dia aí, que ele Vitória, me me conta aí, conta pro povo. Por que importa discutir a mulher na sociedade brasileira? importa muito, porque ultimamente na nossa sociedade o que a gente vê é um machismo velado, porque assim, muitas vezes eles não, esse assunto não é tratado de forma correta. Você chega numa empresa, você olha, pode ser 50% homens, 50% mulheres. Mas se você for olhar a nível salarial, sempre quem recebe mais os homens. Uhum. E uma coisa assim que me marcou muito nessa época agora de pandemia foi uma declaração que eu vi do nosso excelentíssimo presidente, não sendo partidária, gente, que tipo, nós mulheres teríamos que receber menos por engravidar, porque a gente fica 4 meses da licença maternidade fora para cuidar da criança, se estabelecer, organizar tudo para essa criança não ficar sozinha, mas ter alguém com quem ficar. E eu acho isso um absurdo, porque querendo ou não, a gente que carrega no ventre os homens, a gente que dá a vida, a gente que dá a educação. O primeiro referencial de educação é uma mulher. Não excluindo o pai, mas se você for parar para pensar na criação de uma criança, de um ser,
o referencial de educação dele começa pela mãe, o laço dele, familiar. Então, assim, não estou pondo que a mulher em si seria mais importante do que o homem, mas seria um contexto unificado. A gente teria que andar, trabalhar junto, para tirar esse conceito de que a gente é um ser frágil. De frágil a gente não tem nada. Aham. E a gente vive numa sociedade, né? E o fenômeno, né, da discussão da mulher na sociedade é um fenômeno que a gente há muito tempo precisa trazer, né? Outro dia mesmo estava em casa nesse período de pandemia e estava assistindo um filme, né, que falava da importância da mulher na luta dos movimentos sindicais para garantir qualidade e igualdade no salário, né? E teve uma mulher que enfrentou lá na Inglaterra a Ford, né? E ela fez um movimento para garantir que as mulheres costureiras, né, tivessem um salário digno e correspondente ao salário do homem, né? E a gente começou essa live ouvindo Nina Simone, né? Ouvindo uma música da Nina Simone e na voz da maravilhosa Isa, né? A cantora brasileira, mulher, negra, né? E, enfim, e a Nina Simone também, uma referência, né? Maravilhosa. Então, trazer esse contexto, né? A própria música, né? A própria música traz essa possibilidade da mulher se colocar na sociedade e resgatar e valorizar o seu papel. Infelizmente, a gente vive num país, né, que temos que ter uma lei Maria da Penha, né? Eu gostaria de viver num país que não precisasse ter a lei Maria da Penha, né? Seria muito legal a gente não precisar ter uma lei que garante igualdade de condições e de respeito à mulher. Quando a gente precisa de ter uma lei para garantir isso, já prova que há algo errado nesse contexto, né? E o quanto importa discutir esse assunto, né? Não, E e você falou do papel da mulher como mãe, né? A gente teve uma conversa com uma escola que foi muito legal a semana passada com a professora Lívia, e ela falando o papel da mãe nesse processo de trazer a primeira possibilidade de afetividade, né? A criança quando chora, né? Porque fez cocô, porque fez xixi, né? Quem chega lá e dá esse elemento de conforto é a mãe, né? Na maior parte das vezes, né? Então, o papel da mulher na sociedade é imprescindível, né? Só que infelizmente, a gente tem no nosso país 15 casos por dia de feminicídio. é 15 uma casos por dia de feminicídio, né? E os absurdo. dados estão aumentando, né? Devido à Então, pandemia também estão aumentando os casos de agressão, de maus tratos às mulheres, porque a maioria estão ficando dentro de casa, né? Por aham. causa do isolamento, então a violência está só aumentando. E aí, assim, a discussão é das 15 mulheres, né, que são violentadas por dia, nos casos de denúncia de feminicídio e de violência contra a mulher, das 15, 13 são afrodescendentes. Então, por que, né, olha só a loucura que nós estamos vivendo, né? Então, quando a gente pensa num projeto como esse, né, que surge da ideia do Vidas Negras Importa, né, que surge da ideia de todo o movimento, né, que está acontecendo para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas. Eu queria te ouvir mais sobre por que importa discutir isso tudo, né? O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho mais o som. Não sei se. Agora tá melhor? Acho que agora está melhor, exatamente. Tá. Olha, eu não sei por que exatamente nesse momento causou tanta comoção. Não estou minimizando a morte do segurança americano. Se Aham. você for parar para pensar, quantos negros favelados morrem no Brasil por dia? E não tem essa comoção.
e Aham. morrem de maneiras injustas. Teve aquele caso do segurança também daqui, acho que foi no Rio, que teve o carro alvejado por 80 tiros, com a Aham. família dentro. Não teve essa comoção toda que deu do americano. Mas é que nem eu tava vendo uma entrevista se eu não me engano, foi do Snoop Dogg, que ele foi Aham. comentar sobre o assassinato de segurança. Ele falou assim que nós brasileiros somos muito cômodos, porque o tanto de negro que morre no nosso país e a gente não se manifesta, não sente a dor do próximo. Então, assim, o nosso contexto, se for parar para pensar, morrem mais mulheres negras, homens negros, no caso, a nossa raça é mais assassinado porque parece que está escrito na nossa testa, tipo, negro é bandido. Ai, a pessoa negra vai fazer alguma coisa com você. Isso é uma coisa assim já da sociedade. Eu já sofri isso. Já entrei numa loja que, no caso, o segurança ficou andando atrás de mim o tempo todo. E eu comprei na loja, comprei, paguei à vista. E mesmo assim, o segurança andou atrás de mim o tempo todo. Pela cor da minha pele? Pela minha beleza? Que não foi. Foi pela cor da minha pele. E isso acontece demais. Para mim, assim, não me incomoda mais. Para mim, não me incomoda o fato de alguém ficar me vigiando, me olhando pela cor da minha pele. Já me incomodou muito. Já sofri muita ofensa racial pelo meu cabelo ser crespo. Como mulher, quando fui procurar emprego, a primeira coisa que eles olham é o cabelo. E a primeira coisa que eles perguntam: ah, mas não tem como você dar uma ajeitadinha no seu cabelo? Não tem como você alisar o seu cabelo? Porque assim você fica com o padrão da empresa. Qual seria o padrão? Certo. Qual que seria o padrão correto? O padrão correto seria ser branco, do olho azul e cabelo liso? Não. Cada um tem o que oferecer, independente. Uma escola que eu trabalhei aqui em Uberaba, numa escola particular, eu sofri uma ofensa racial e, por incrível que pareça, não foi de professor, não foi de aluno, não foi de pai, não foi do diretor, foi de um colega meu que simplesmente tem os dois pés na senzala. Ele só não é negro, mas tem todas as características. E ele me fez uma ofensa racial. Ainda falou assim, não, porque você é mulher, você é negra e não tem nada a oferecer. Olha que Eu olhei, absurdo. tipo assim, eu olhei pra ele, eu falei, eu respirei, né? Voltei com o meu chakra, né? Porque senão eu ia dar um soco na cara dele, ia perder minha razão. Se equilibrou, né? Me equilibrei e falei assim, e por que que você acha isso? Porque eu sou bem mais nova e porque eu tentei inovar na escola? Porque os meninos têm a abertura de conversar comigo? Porque eu, quando entro dentro na sala de aula, eu procuro fazer um raio-x de todos os meus alunos. Para saber se eu tenho um aluno autista, eu tenho um aluno que tem um outro distúrbio, é tímido, eu tenho um aluno assim, assado. E procuro tratar todos da sua maneira, das suas condições que eles têm. Aham. Eles são diferentes. Não posso tratar todos os meus alunos iguais. E sempre dei abertura. Falei, olha, gente, se tiver algum problema, qualquer coisa, eu sempre fico. Eu tenho uma aversão à sala dos professores. Porque, nossa, pra mim, é tipo como se fosse a Ku Klux Klan. Todo mundo falando mal do diretor, todo mundo falando mal do emprego, falando que recebe pouco. Então, eu procuro não ficar lá. Eu procuro ficar com meus alunos na hora do intervalo. E procuro conversar com eles sobre o que aflige, o que tá ali atormentando eles. E assim, a maioria dos alunos que me procuram são as meninas. Por incrível que pareça, porque os meninos são mais assim, retraídos. E muitas delas se sentem assim, pressionadas pela sociedade, pela mãe, para ser a mulher perfeita. Você não pode usar uma roupa curta porque vão te chamar sei lá, de fácil. Você tem que sair sempre arrumada, sempre maquiada, você tem que ser uma mocinha. Aquela menina recatada e do lar. Você não pode ser diferente disso. E eu acho que essa pressão que os pais colocam sobre nós, mulheres, acaba afetando isso mais à frente. Não só a nível assim a nível a nível emocional, mas a nível profissional, porque a gente pode ficar retraída. Eu, por exemplo, eu fiz o meu vestibular escondido da minha mãe. Porque eu falei para ela que eu ia fazer enfermagem. O sonho dela era que eu vestisse jaleco branco e fosse enfermeira. Ela só descobriu que eu fiz faculdade, vestibular para licenciatura quando ela viu meu nome lá, Ciências Biológicas, e o nome da faculdade no jornal. Ela quase deu um troço. Falou assim, mas você vai trabalhar para passar raiva, para ganhar pouco, e ainda ser humilhado por pai? Eu falei, mas é uma coisa que eu gosto.
Então, assim, e é uma coisa onde eu sei que eu vou agregar valor, onde eu Aham. posso ajudar muitas pessoas. Então, assim, a gente no mercado hoje é muito desvalorizado. E em si, eu vejo muita mulher, muita mulher bem mais qualificada do que o homem, não desfazendo. Porém, a gente, por exemplo, o ano passado, a gente recebeu 25% a menos nos nossos lucros. As mulheres que estão empregadas receberam 25% a menos que os homens. E Aham. trabalhando no mesmo cargo. Qual que é a É, justificativa? infelizmente, né, o Douglas está colocando aqui na nossa tela que apenas 15% das cadeiras do Congresso, né, da Câmara dos Deputados é composta por mulheres, né? A gente tem uma coisa que eu não sei nem, eu acredito que ela não é nem velada, porque está tão escancarado, né? Tá Tá. todo dia, né? Todo dia a gente vê um ato contra, você vê um momento de agressão, um momento de violência, né? Um desrespeito, uma total falta de tolerância com relação e isso tudo vem sendo construído há muito tempo, e a escola é um lugar onde a gente poderia ter uma reversão total desses valores, né? Ou uma valorização plena, né, das pessoas. É muito complicado quando a gente está numa sociedade onde as pessoas dizem: ah, mas ela vale tanto, né? Vale mais ou vale menos, né? A gente precisa trocar o mais importante que, né? Ah, isso é mais importante que do tanto quanto, né? Isso é tão importante quanto né? O papel da mulher na sociedade é tão importante quanto o papel do homem na sociedade, né? Eu Então, acho que são papéis que se complementam. exatamente, né? E discutir a questão, né, da escola dentro desse contexto, né? A gente que está lá no nosso grupo da BNCC, né, tem uma habilidade da BNCC que diz assim: descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e na sociedade, né? Então, se eu tenho uma habilidade, né, que é lá do ensino fundamental, que vai descrever e analisar os diferentes papéis sociais da mulher, né, das mulheres, como é que a gente vem formando gerações que ainda não conseguiram romper com isso, né? Será que realmente a escola está discutindo e analisando e descrevendo o papel da mulher? Será que a gente está discutindo e analisando as causas da violência das populações marginalizadas, sejam elas negras, os mulheres, os índios, os homossexuais, os camponeses, os pobres, né? Então, isso é uma habilidade da BNCC, A nona né? competência, empatia e cooperação. Não é? Então, o que ainda a gente está faltando de um tanto na nossa sociedade para se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, a questão de me ver, né? No outro. Exatamente. Então, como é que a gente pode fazer com que. Quais seriam os caminhos, na tua visão, óbvio, né? Para a gente tentar reverter todo esse papel, para reverter todo esse quadro, né? Para que a gente tivesse condições de acabar com uma lei como a da Lei Maria da Penha, para que a gente não tivesse um número crescente se a gente pegar os dados do feminicídio, né? Nós tínhamos 2.800 inquéritos em 2017. Nesse ano, no ano passado, a gente teve 5.800 inquéritos. Então, quer dizer, a gente teve um acréscimo em menos de 2 anos que foi o dobro do processo, né? Então, como você vê a possibilidade de reversão desse quadro? A possibilidade é única. É a união da escola com a família. Porque, assim, eu sempre bati nessa tecla com os meus alunos e com a coordenação dos colégios que eu trabalhava. Gente, não adianta. Eu, professor, eu posso fazer o diferencial. Mas se ele tem um exemplo em casa, eu posso tentar reverter na escola. Posso até conseguir. Mas a maioria das vezes não, porque ele acha que o pai tá certo e o professor tá errado. Eu já vi aluno meu virar pra mim, na rua, eu andando na rua de vestido. Assim, nossa, professor, mas você anda de vestido curto? Eu falei, qual que é o problema?
Falei assim, ah, não, mas isso não é vestido que mulher anda. Falei assim, meu bem, eu ando se eu quiser até pelada na rua. Isso não dá o direito de você querer falar assim, não, é porque aí tá pedindo pra ser estrupada, tá pedindo pra ser assediada. Lógico que não. Eu, assim, eu achei engraçado uma vez, há 2 anos, eu passei as férias em Washington, nos Estados Unidos. E lá tive uma visão de liberdade que eu falei, gente, não é possível. Isso aqui não é no planeta, não é. Porque as mulheres andam de short curto, sem sutiã, independente da cor, raça, credo, crença, se é preta, branca, japonesa. Ninguém mexe com elas, ninguém assedia. Ninguém. Fala assim, nossa, ou, você viu que a mulher. Ninguém. E é um respeito com a pessoa. E quando isso acontece, logo, ou um guarda que estiver perto, ou um homem que estiver perto, te chama a atenção. Fala para você respeitar ela, como ela tá te respeitando. Então, assim, aqui no Brasil, o que falta, eu acho que falta aqui no Brasil, é largar de cultuar a mulher sexualmente falando. Porque todo mundo vê a mulher como um pedaço de carne. Assim, é para procriar, para esquentar a barriga no fogão e para ser dona de casa. E a banda não tá tocando desse jeito há o quê? 100 anos? Agora a mulher tem 2 empregos. A gente trabalha fora, sustenta, arrimo de família e, além disso, chega em casa e ainda cuida de filho e de marido. Eu acho que uma professora aqui também comentou, falou que a mulher não tem obrigação realmente de casar e de ter filho. Se ela quiser ser sozinha, ela pode ser feliz sozinha. E isso é o certo. Muitas das minhas alunas de ensino médio viravam para mim e falavam assim, eu não quero ter filhos. Falei, gente, tem uma lei que protege vocês. Vocês sabem que vocês não são obrigados a ter filhos. A partir de 24 anos, você pode entrar com um processo, pedir para o médico fazer uma laqueadura e não ter filhos. Elas têm, professora? Eu falei, tem, gente. Vamos se informar. Vocês não são obrigadas a ser procriadoras. Se você não quer ter e não tem condições, acha que não tem condições de criar alguém, você não é obrigado. A sociedade não tem que te impor, te engolir. Fala assim, não, a sociedade, tipo assim, a vida é uma malhação. Eu tenho que namorar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser submissa ao meu esposo, essas coisas. Não, gente. Nós, mulheres, temos a força. Eu falo que, assim, sempre por trás de um grande homem tem uma grande mulher. O homem não consegue andar sozinho numa sociedade. Porque eu falo que o homem é a força e a mulher é a delicadeza. E os dois se complementam. Então, assim, quando... Então, do lado, né? Então, na verdade, não é atrás, né? É do lado de um grande homem, né? É ao lado deste grande homem. Existe tem uma uma grande mulher e o inverso também é verdadeiro, né? Ao lado de uma grande mulher existe um grande homem, ou independente de ter alguém, eu posso ser um grande homem, você pode ser uma grande mulher sem mulher. ninguém do meu lado, né? Ou independente de gênero. Pode Não ser é, uma ou grande mulher do independente de lado. qualquer coisa, né? Então, e acho que isso que é uma questão muito importante, né? A gente fica discutindo a questão do gênero, mas a gente esquece o ser humano, né? Então, ok, nascemos homens e mulheres, mas não precisamos permanecer com a questão somente do masculino e do feminino, É só né? porque está escrito lá E é tão que você é engraçado um... porque esses dias na internet todo mundo ficou se fazendo na versão homem-mulher, na versão homem-mulher, versão homem-mulher, né? Nossa. E é interessante, né? Porque para você fazer um jogo do Facebook, sei lá o quê, ok. Mas no contexto do dia a dia, defender a mulher, né? Lutar em defesa. A gente vive numa sociedade que está anestesiada, É né? hipocrisia, né, na verdade. Então, e aí a gente está num momento de anestesia social. Então, na medida em que lá o segurança americano foi morto, de uma violenta, absurda, né? Mas essa semana nós tivemos um caso muito próximo que só não chegou à morte, né? Ou teve, na verdade, essa noite nós tivemos 7 ônibus aqui em São Paulo, que foram destruídos por conta de uma movimentação de um jovem que foi assassinado, né? E obviamente que é de periferia, é negro, né? Então, o que Todas as nós estamos esperando, né? O que está faltando para a gente sair desse estágio de anestesia, né? E obviamente que quando a gente te convida, né, para discutir o que importa, discutir a mulher na sociedade, é para a gente trazer uma tentativa de mostrar para as pessoas que a gente tem que sair desse estágio de anestesia. Tem que sair da casinha.
Porque vou te ser sincero, eu, particularmente, 2020, para mim, está sendo um ano muito de aprendizagem. Estou olhando muito para dentro de mim, muito para a sociedade. Eu acho que foi o ano que a máscara da sociedade caiu. Mas eu porque nunca vi brotar racista, machista, até do bueiro, porque não tem condição. Pessoas que eu admirava, pessoas que eu conversava, que nunca me tratou de forma racista, se tornando racista. Achando que, no caso, ser mulher e negra é ser vítima. Tipo, você é simplesmente uma vítima da sociedade. Antigamente, eu ouvi esses dias para trás falando assim, nossa, antigamente não tinha esse mimimi todo, preto, branco, era tudo igual. Eu falei assim, era lógico, né? Eu lá no tronco tomando chibatada, eu sei, e servindo vocês, aí era tudo normal, né? Tudo. Então, assim, eu acho que a sociedade, ela não... particularmente, a sociedade brasileira, eu vejo que não quer abrir o olho. E quando abre o olho, abre pro lado errado. Acho que o que está passando na televisão, o que a mídia tá aí pondo, é muito clichê, muito mimimi, o que tá pondo que nós, negros, estamos, assim, se vitimizando demais. E não é. Porque, gente, por incrível que pareça, pode ter um negro de terno e um branco todo maltratado, assim, vestido de uma forma meio grotesca, como se fosse um bandido. A pessoa que estiver passando na rua vai ter medo do cara de terno. Isso eu tenho certeza. Isso eu já vi na rua, gente atravessando a rua. O cara era simplesmente um trabalhador, por ser negro, com medo dele assaltar. Então, assim, é muito visual. A sociedade vê a gente como nós, pessoas negras, mulheres, homens, independente, como pessoas, assim, marginalizadas. E eu não culpo elas, porque na televisão, se você for olhar, a maioria dos papéis que a gente faz, negros, empregadas, bandidos, traficantes, ladrões, maioria. Um ou outro que você vê que, assim, é protagonista. E mesmo assim conta uma história sofrida de uma escrava, por exemplo, que superou expectativas, ou conta uma história aleatória do Nelson Mandela, ou da Michelle Obama, alguma coisa assim. Mas primeira vez que eu me vi no cinema foi quando lançou um filme da Marvel, que era, bem dizer, 99% do elenco era negro. Eu falei, gente, essa é a sensação de vir no cinema e ver você se retratado ali? Porque eu falei, que a sensação é muito boa, tanto é que eu vi 2 vezes no cinema e vi várias vezes na televisão. Então, é que nem a sociedade impõe, tipo, o branco seria o bom. Você não vê bonecas negras para vender, só vê bonecas brancas. Então, desde quando o mundo é mundo, eu falo que a gente não nasce racista, a gente aprende a ser racista. Porque se você der uma boneca branca, uma boneca negra para uma criança, ela vai escolher qual? Ela vai escolher a branca porque acha que a branca é a certa, porque a maioria é a branca. Não é questão dela ter isso enraizado, é questão da sociedade ter isso enraizado. E essa discussão, né, Vitória, a gente vem percebendo que há uma mudança, né? Bonecas negras estão sendo produzidas, músicas, papéis, mas isso tudo não é na medida em que tudo deveria ser, né? Não é na medida que garante o pé de igualdade, né? E essa discussão da mulher, né? Pensando na questão da mulher, né? O peso, né? O peso, porque assim, não há vida, né? Nem de homens e nem de mulheres, se não existir uma mulher para gerar a vida, porque quem gera, quem faz a geração, né? Quem cria é a mulher. E como é que aquela pessoa que cria, né? Ela traz, né? Uma carga de discriminação e de distanciamento daquele que está posto como do ser dominante, né? E aí na obra, você pensa assim, em obras literárias, né? Você pega a apresentação da própria Gabriela, né? A Gabriela, né? Na obra do Jorge Amado, quando ela o julgamento, quando ele apresenta aquela mulher livre, né? Que sobe, e ela é livre, ela quer libertar os pássaros, ela quer libertar, né? O quanto isso não é compreendido por uma sociedade, né? Essa questão da
sociedade. Exatamente, né? Então, a literatura, né, os romances, as obras que enaltecem o papel da mulher, normalmente elas estão, muitas vezes foram levadas ou deixadas a segundo plano, enfim, e às vezes muito mais valorizadas fora do Brasil do que aqui mesmo dentro do nosso país, né? Então, Não, como é que a gente, em que medida, né, que a gente consegue, né? Em que medida que a gente consegue reverter isso na tua visão, né? Quando você tem aí, por exemplo, você tem uma habilidade na BNCC que diz assim, discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e da participação dos negros na sociedade, né, que vem desde o período colonial até os dias de hoje. E o papel da mulher dentro desse contexto, né? Discutir o papel da mulher nesse contexto. A mulher que estava na senzala ou era mucama, e hoje está no mercado de trabalho e pode ser uma grande executiva, né? Como é que a gente valoriza a mulher nos processos, né? Você pode olhar, de repente, o próprio governo, né? Quantos ministros nós temos que são homens e quantos ministros que são mulheres, né? E as grandes empresas, né? Então, em que medida a gente pode reverter isso na tua visão? Como que eu faço para discutir isso, já que isso importa, né? Como que seria o processo de ruptura com essa sociedade machista, né? Na tua visão? Na minha visão, começaria, como é que eu te falei, em casa e em conjunto da escola, mas desde o maternal ali, desde o prézinho, na hora que o menino começa a desenhar, a gente não impor, mas a gente explicar para ele como é que a sociedade funciona. Tentar moldar ele. Porque, assim, se você for parar para pensar, pelo menos, eu já percebi isso nos livros de história. Você já viu algum livro de história contando história de mulher? A maioria das encenações históricas são os homens. São os homens, ele que descobriu o Brasil, foi o fulano lá que fez a revolução dos caras pintados, mas nunca fala lá, não, tinha uma mulher ali também, lutando. Como, por exemplo, no livro de história tem um parágrafo falando sobre Olga Benário. Uhum. E ela foi uma mulher, assim, extraordinária. Muito extraordinária. Se você for parar para pensar a história das mulheres, o que a gente já fez, tem uma escritora negra. Ela era filha de escravos, era escrava liberta, e ela escreveu ela estudou só até o 2º ano, e ela começou a lançar alguns livros. Na mesma época que Clarice Lispector, que agora é tipo a pensadora do Facebook. Todo mundo cita Clarice Lispector. Ela chama Carolina Maria de Jesus, essa autora. Ela fez aquele livro, O Quarto do Despejo. Não sei se você já ouviu falar. Me explica por que todo mundo cita a Clarice Lispector no Facebook e não cita ela. Ela é negra. Foi até o 2º, ela só estudou 2 anos. Ela simplesmente fez várias obras literárias muito, mas muito bem escritas. Para quem não tinha o estudo que ela tinha da época, ela lia livros dos seus patrões. Dali ela tirava as ideias e muitos dos livros dela eu falo que retrata o que a gente está passando hoje, que fala sobre a sociedade, a sociedade na favela. Então, assim, se você for olhar, perguntar pro menino se alguém conhece ela, ninguém conhece. Sim. E ela só foi reconhecida depois de morta. E muitos também não conhecem a Clarice, infelizmente, né? Mas a utiliza sem poder, sem saber, porque né, ela gera um status, é cult, né? Uma coisa assim. É culta. Aí você tem, por exemplo, né? Aí o Douglas está aí na nossa conversa falando assim, olha, somos 48% de homens e 52% de mulheres, né? E já tem uma diminuição e mesmo assim você não tem proporcionalidade de ocupação de maneira igualitária no processo produtivo e reconhecimento nas questões econômicas, sociais, artísticas e assim por diante. E tem uma coisa muito legal, né? Que são as ODS, né? As ODS é muito legal se a gente pegar lá os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Olha só que coisa maluca, né? Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
E quando a gente pensa em ODSs, a gente está falando, parece que as pessoas estão falando de questões ambientais, né? E a quinta ODS é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Olha que coisa muito fascinante. Como é que a gente pode garantir o alcance da igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas? E eu estou falando de um pacto a nível global, para que a gente possa viver socialmente em equilíbrio, né? Para que a gente possa conseguir ter qualidade de vida planetária, né? E eu estou falando de uma ODS, né? Uma diretriz que as pessoas estão imaginando que só diz, não é possível ter equilíbrio ambiental sem um equilíbrio social, sem garantir igualdade para todas as pessoas. E olha o poder, né, que é necessário, né? A importância que é empoderar a mulher nesse processo, né? E a escola tem um papel imprescindível nessa coisa, né? Tem. Eu falo porque eu acho que até ele tá vendo a live. O Bruno, há uns 4 ou 5 anos atrás, a gente começou a pensar num projeto de meninas pretas na escola. Para empoderamento mesmo. Porque assim, você chega na escola, ou elas estão de cabelo trançado, ou elas estão de cabelo liso, ou elas prendem um cabelo. Você pergunta, por que você não solta o seu cabelo, não solta o seu black? Ai, professora, porque é feio. Os meninos ficam falando que é cabelo de bombril. Eu me via naquelas meninas, porque até então, até a minha adolescência, eu também achava horrível o meu cabelo. Falei assim, gente, cabelo pra mim bonito é cabelo liso no meio da bunda. Pra mim, é que cabelão liso é a coisa mais linda. Eu quero ter um cabelo daquele. Tanto é que quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, alisei o cabelo, acabei com o meu cabelo. Falei, que, gente? Pelo amor de Deus, eu não tenho que viver pra sociedade, tem que viver pra mim. Se tá bonito, se eu acho bonito, eu vou usar o meu cabelo assim. Então, assim, eu sempre fui uma metamorfose. E quando eu tenho uma menina negra na sala, que ela é retraída, e os meninos ficam tirando sarro por causa do cabelo dela, ou o menino mesmo. Eu faço bullying com eles. Falo assim, olha, você acha bonito? Você tem espelho na sua casa? Porque, assim, do mesmo jeito que eu posso ferir você com palavras, você tá ferindo a coleguinha. E tá me ferindo também, porque se você tá falando que o cabelo dela é ruim, o meu então é péssimo. É isso que eu tô entendendo? Aí eles ficam meio assim, falam, mas professora, a sociedade. Eu falei, a sociedade impõe uma coisa, mas você tem a obrigação de reverter isso. Você é o futuro da sociedade. Então, assim, muitas das minhas alunas que são negras, que falam, ai, meu cabelo é feio, meu cabelo é isso, eu falo, filha, feio é o que a sociedade impõe, feio é o que a sociedade fala. Você é linda, do jeito que você é. Se você quiser sair com o cabelo liso porque você acha que você vai ficar bonita, saia. Agora, se você acha que seu cabelo é bonito, black, sai com ele black. Eu já vi meninas chorando, pedindo, pelo amor de Deus, pra mãe, alisa meu cabelo. Porque todo mundo fala que meu cabelo é feio. A sociedade não aceita isso. É Então, muito assim, maluco, né? Essa coisa da mulher, né? Por exemplo, a gente está aí numa discussão violenta com relação à pandemia e os esportes, né? E aí a Copa do Mundo feminino foi suprimida sem problema. Se fosse a masculina, será que seria, né? Os países não estão nem se candidatando, óbvio, até uma questão econômica. Mas como é a Copa do Mundo feminina, ok, né? Provavelmente a masculina não entraria nessa discussão, né? lógico, porque não tem rentabilidade você fazer uma Copa do Mundo feminina. Tanto é que o último Mundial, a maioria das jogadoras levantaram essa bandeira. Mulher também pode jogar bola. Mulher também pode ter potencial. Então, assim, muitas das meninas que olhavam assim, ai, gente, mas jogar bola não é coisa de menino? Pra mim, brincadeira não tem essa de menino ou menina. É brincadeira. Não tem gênero, né? Não tem gênero. Ah, esse negócio, menina usa rosa, menino usa azul. Ai, gente, se eu quiser usar azul, eu saio, uso azul. Se meu marido quiser usar rosa, ele vai usar rosa. Isso não interfere no meu gênero. Não interfere no meu caráter. E tem um livro aqui que a gente, né, que a gente divulga nas escolas, né? Isso é coisa de menino, né? E é muito legal esse livro, né? Porque ele vai trazendo, né? Ele vai trazendo uma discussão de que o legal não é isso ou aquilo ser de alguém, né? Ou uma cor definir alguma outra coisa, né? O legal é a diversidade de possibilidades, né?
Essa questão da diversidade, do respeito à diversidade. Então, quando desde pequeno eu estou trazendo obras literárias para essas crianças, desde a educação infantil que você está falando, né? Você começa com os objetivos de aprendizagem, né? Um dos objetivos de aprendizagem é o respeito ao outro, né? Não é à toa que lá um dos campos de experiência é o eu, o outro e o nós, né? Como é que eu vou garantir que uma criança se torne um adulto saudável, equilibrado, que organize a sociedade, que promova um desenvolvimento melhor para a sociedade, se desde pequenininho ele não for possibilitado a construir relações de respeito entre eu, o outro e o nós, né? E entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre todos, porque tudo isso importa, né? Por isso que no nosso projeto, o que importa, nós temos tantas temáticas, né? Porque assim, o que a fila de gente que quer discutir, que importa a mulher, que importa discutir o racismo, que importa discutir a tolerância, que importa discutir a democracia, né? Nós estamos vivendo numa sociedade onde discutir o que importa é importante, né? E trazer pessoas para colocar as suas versões sobre o que importa. E pensar na ruptura no movimento de anestesia que a gente vive, né? Estamos vivendo... Eu falo para as minhas colegas do ensino infantil que elas têm o papel de começar a lapidar esse ser para a sociedade. Elas têm o papel de ensinar para eles, não assim o certo ou o errado, mas assim, a união, a compreensão, o respeito com o próximo. E dali vai começando uma escada, vai para o ensino fundamental 1, vai para o ensino fundamental 2, até chegar um adolescente com o mínimo de discernimento, com o mínimo assim, de respeito pelo próximo. Coisa assim que eu, particularmente, trabalhando na rede pública, eu não vejo um respeito muito entre os meus alunos. Eu trabalhei 1 ano no ensino médio. Se eu pudesse pegar cada aluno meu e dar um tapa na cara e falar, acorda pra vida, que a vida não é assim, eu faria. Porque lógico que esse tapa metaforicamente falando, né? Metaforicamente falando, lógico, né? Mas assim, eu procurava sempre pôr para os meus alunos, gente, a vida não é assim não é um mar de rosa. Você que é negro, você tem que fazer a diferença. Porque você sempre vai você sempre vai sofrer preconceito. Você que é que nem o privilégio. Um aluno meu falou assim, mas o negro tem o privilégio das cotas. Aí eu peguei e pensei com ele, falei, olha, vamos explicar o que é privilégio. Por isso que a gente fala que é privilégio branco. Por acaso você já foi parado pela polícia? Não. Você já tomou baculejo alguma vez na sua vida? Pelo simples fato de estar andando na rua? Não. Por acaso algum policial te parou numa blitz, te pediu documento, pediu para você sair, revistou seu carro por ser branco? Não, professor. Eu falei assim, então, você já foi perseguido numa loja por ser branco? Não. Eu falei, isso é privilégio branco. Privilégio da cor. E eu não falo assim só porque você é pobre ou porque você é rico, não. Isso é privilégio. Ele vai ser perseguido. Então, assim, eu acho que o sistema de... Ou mesmo no caso da mulher, né? No caso da mulher. Porque assim, a quantidade de homens que fazem alguns cursos, e não é só pelo curso, né? Eu tenho uma amiga que fez engenharia e ela sofreu uma super discriminação. Por ser mulher. Por ser mulher fazendo engenharia, né? Não pode fazer engenharia mecânica, porque é coisa de homem. Exatamente. Então, e o inverso também é verdadeiro, né? A gente vive numa sociedade que é muito raro você... não é raro, não é menos proporção o número de homens fazendo enfermagem ou fazendo magistério, né? Fazendo pedagogia, né? E a gente precisa romper com essas ideias, né? Romper que há algo que está diretamente ligado ao gênero, né? Eu lembro uma vez quando eu era criança, né? Que eu disse lá em casa que eu gostaria de... Eu era criança, eu ainda não definia direito o que é ser garçom ou garçonete, né? Seria legal ser garçom, né? Mas eu não esqueci a palavra, a palavra garçom e falei garçonete, né? O olhar que meu pai me deu foi muito forte, né?
Essa coisa da gente ficar estimulando, ou estabelecendo, ou criando, né? Estabelecendo e impondo, né? E aí, essa coisa da imposição, a gente tem uma forma de romper com essa imposição, né? É a partir do momento em que a gente questiona as imposições e transforma aquilo que está sendo retirado dessa possibilidade como uma verdade que todos queremos, né? Então, se todos quisermos dar o empoderamento à mulher, se todos nós pensarmos em também votar numa mulher, né, valorizar o papel da mulher na sociedade, lutar contra a discriminação, lutar contra o ato ofensivo da violência, né, seja ela em qualquer esfera, né, e a gente está nesse movimento de anestesia. E particularmente eu, Walter, né, acredito que a gente só reverte isso e reconstrói esses processos sociais vindos da escola. Através da Porque educação. se a casa, né, eu sempre digo em várias palestras, né, nós professores, né, damos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, seja lá quantas chances forem necessárias, dessa criança que tem um pai machista, não ser machista, né? Porque ter um bom pai é uma questão de sorte. Ter uma boa professora é uma obrigação. Então, um bom professor que valorize e respeite a mulher dá a segunda, a terceira, a quarta chance para que essa criança que tem um pai machista, ela se reconstrua socialmente, né? Agora, para isso nós professores precisamos ter que nos preparar para romper com os preconceitos e os distanciamentos e o não empoderamento entre homens, mulheres, seja lá o que for, né? Porque essa necessidade da busca da igualdade de oportunidades, né? Você enxerga isso? Eu enxergo, Walter, mas assim, nós como colegas de profissão, eu, você, Bruno, nosso grupo que já tem essa ideia enraizada, para nós é mais fácil. Agora, eu, por exemplo, eu saí da faculdade meio utópica, cheia de ideias, de fazer e acontecer. E a primeira escola que eu dei aula me podaram, no toco. Eu falei assim, não, você não pode chegar aqui assim, porque já está enraizado. Eu tive colegas de profissão que tinham 15 anos de profissão já. Falaram assim, não, você não pode chegar e fazer isso e isso do jeito que você quer. E eu falei, não, eu posso. Porque se eu não lutar por aquela criança, quem que vai lutar? Eu tive um aluno autista que um professor de matemática teve a capacidade de falar assim, não, ele é burro. Ele não dá, só porque ele tinha dificuldade com números. Eu falei, burro ele não é. Ele tem a sua inteligência. E ele era autodidático. Tanto é que ele aprendeu alemão, inglês, sozinho. Através dos jogos dele. Então, assim, eu acho que o papel nosso agora, principalmente dessa galera que está formando em licenciatura, ou que formou há 5, 6 anos atrás, é tentar reverter isso dentro da escola com os nossos colegas lá. Vamos parar de pensar. Se a sociedade já não deu certo do jeito que você pôs lá, que é pôr o menino, assim, de fila, enfileirado, guspe, giz, e tentando socar conhecimento, não deu certo, vamos parar para mudar, gente. Vamos pensar numa nova forma de abordagem. Vamos pensar como é que a gente pode chegar nessa criança, tocar essa criança, melhorar essa criança para a sociedade. Mas, assim, eu acho que isso tem que partir da gente. Com nem um ditado que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que insistir. Porque, senão, se a gente parar no primeiro obstáculo, não tem graça. Eu falo que eu chego na escola para passar raiva nos meus colegas. Porque eu falo assim, vocês largam a mão de ser acomodado. Porque, assim, ficar acomodado não vai para frente, né? Só porque você está recebendo seu salário ali todo mês, que você tem que fazer a mesma coisa todo ano. Não. Vamos mudar, gente. Vamos procurar inovar, levar a escola a um outro patamar. Então, assim, eu acho que tem que começar da gente, nós professores. Tem uma pergunta aqui muito legal, né? Da Elisete. A criança não tem preconceito, né? Ninguém nasce com... Né? E como é que isso surge, né? Eu vejo que isso surge nas relações sociais
nas relações sociais em todos os aspectos, na mídia, né, nos contextos familiares, enfim. Em Agora, filmes. na medida em que eu, educador, percebo que eu tenho um grupo de crianças que não respeitam as pessoas, né, que não têm o respeito à pessoa, que não têm o respeito à diversidade, que não têm esse respeito, eu tenho a necessidade de construir novas possibilidades para que isso se materialize nesse contexto, né? Eu acho que Então, não é necessidade, é obrigação, porque a gente tem que salvar as nossas crianças. Porque os adultos, para mim, a maioria dos adultos já está perdido, porque esse ano só me mostrou quem é quem. As máscaras foram caindo, para ver quem realmente se mostrou para que veio. Tanto não só através do preconceito, mas da homofobia, do machismo. Eu já sofri machismo dentro da minha própria casa, preconceito dentro da minha própria casa. Eu já ouvi da minha mãe falar assim: olha, eu acho que seu cabelo fica mais bonito liso. Minha mãe é negra. E o tanto que isso me doeu, tanto é que eu passei quase uma noite chorando por causa disso. E eu me olhava nesse e falei, gente, mas meu cabelo é tão feio assim, não é possível. Tem alguma coisa errada, porque eu acho ele bonito, eu acho ele diferente. ou o seu irmão pode fazer isso e você não pode, E né? você não pode. O, Nossa, o isso seu irmão pode, porque ele é homem, homem e e você não você pode. não pode. Você não Por pode fazer exemplo, isso, né? eu falo em relacionamento. Ah, você com 15 anos, você mulher, você não pode namorar, você tem que se dar o respeito. Mas Aham, o seu irmão pode pegar todas as aham. menininhas da rua. Que ele não vai Isso. ser taxado, ele vai ser o garanhão. Agora, se você ficar com mais de dois, não, é porque você é fácil. Então, Aham. assim, qual que é a diferença? É uma diferença que vem construída desde o tempo do que Que o esse homem é país homem, a mulher é mulher. constituiu e teve um processo chamado feudal, né, o senhor de engenho, a senzala, o cara que vai lá e que transa com todas as negras escravas e ok, né? Tá O tudo homem bem, é pode, normal. né? E o É, homem pode, a mulher não pode, né? O homem pode ter várias namoradas, não sei o quê, né? Tanto é que quando teve a lei do divórcio, é muito engraçado isso, né? O quanto isso, a nossa sociedade é muito complicado, né? Antes da lei do divórcio, uma mulher desquitada era visto como algo assim muito perigosa, porque ela poderia era colocar, pecador. né? Ela poderia colocar a vida e a qualidade de vida de uma família, né, em risco, né? É, e na medida que a mulher, né, vai se colocando, vai se posicionando, vai ganhando espaço, e a própria mídia, em algum momento, né, não em todos os momentos, mas em algum momento, ela traz essa necessidade, ela traz a mulher para dentro de um contexto, ela traz a mulher, vai empoderando essa mulher, a gente vai construindo possibilidades de reversão, né? E tudo isso é um caminho para que a gente possa não desistir, né? Não deixar de existir, não desistir para fazer com que novas possibilidades sociais se materializem. E dentro desse processo, né, Vitória, você mulher, né? O que você tem feito de forma prática? Lá vou eu com as perguntinhas horrorosas, né? O que você tem feito de forma prática para tentar romper com isso, né? Para tentar romper com essa possibilidade. Olha, como a gente não está num contexto de distanciamento social, pelo menos no Uhum, meio que eu convivo, nos grupos de estudo que eu estou participando, eu procuro pôr a minha opinião em prática para os meus colegas mesmo. E não só assim, não só para os meus colegas, mas familiar mesmo. Falando, gente, você é mulher, para as minhas primas, para as minhas sobrinhas, para as minhas crianças da família de forma geral, eu falo, você pode. Um dia minha sobrinha chegou pra mim, né? Ela falou, titio, eu quero ter o cabelo igual o seu. E o cabelo dela é cacheado, armado. Eu falei, mas por que você não pode sair assim? Ah, porque o meu coleguinha falou que é feio. E ela tem 5 anos. uhum, Falei, Esther, feio é ele. Feio é o preconceito que ele tem. Você é linda, você pode sair com cabelo
com uma flor, com um turbante, pode fazer o que você quiser no seu cabelo, que você vai continuar sendo linda. Então, assim, os pequenos gestos, você parar para ver se você vê um preconceito na rua, você parar e falar, opa, cara, isso não tá certo. Eu falo que um dia, eu conversando com o Bruno e com alguns colegas meus, eu falo, Vitória, um dia você vai morrer, um dia você vai tomar um tiro no meio da cara. Porque, tipo assim, se eu vejo uma situação de preconceito, de discriminação, eu falo, qual que é o motivo que você tá de preconceito com essa pessoa? Qual que é o motivo de discriminar essa pessoa? Ela te fez alguma coisa? Ela te ofendeu? Ela te agrediu de alguma forma? Não. É só pelo simples fato dela ser negra, gay, gorda, lésbica, ser protestante, umbanda. Só pelo simples fato dela ser diferente da sociedade. Tanto é que, em relação à religião, eu bato muito isso na tecla com os meus alunos. Eu falo, olha, religião é uma coisa que o homem criou. Se você acredita em Deus, o resto, né, é só simplesmente protocolo. Tanto é que se um aluno meu chega, vamos ali num terreiro bater tambor? Vamos. Vamos ali na igreja, ali, um pastor? Vamos. Então, assim, Vitória, de forma, tento passar para a sociedade o seguinte, você é livre. Você tem um livre-arbítrio, você pode ser quem você quiser. Se eu quiser ser uma cantora a partir de hoje, mesmo não tendo voz, que daí? Eu posso treinar minha voz e ser cantora. Se eu quiser ser uma cozinheira de renome, daí faço gastronomia e vou ser quem eu quiser. O mundo eu falo que o mundo é um quadro em branco para a criança. Ela tem que olhar aquele quadro branco, pôr sua imaginação nele e ser quem ela quiser. Se dá a oportunidade de ser quem ela quiser. Se o pai dela fala assim, não, você tem que ser médico ou advogado, porque dá dinheiro. Eu não, eu vou fazer o que eu quero. Você acha que um adulto é mais feliz fazendo o que gosta, o que ama, mesmo não tendo rentabilidade financeira, ou fazendo alguma coisa que dá dinheiro para ele, mas não traz felicidade? Pois é. Essa é questão desse empoderamento feminino, né? Da valorização do seu eu enquanto pessoa, né? A Tânia está dizendo assim, eu posso sair com o meu cabelo do jeito que eu quiser, né? A cor que quiser, exatamente, né? Agora, eu só vou conseguir fazer com que isso se materialize na medida em que eu estou bem comigo mesmo, né? Quando eu consigo entender e tenho valorizado a minha autoestima, né? Porque quem está com baixa autoestima procura no outro a possibilidade de se reencontrar. E às vezes o outro é o modelo dominante, né? Então, uma possibilidade é romper com esse modelo dominante, com esse padrão dominante, né? E aí tem uma coisa que os movimentos feministas, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal e a gente precisa aprender muito com ele, né? A gente não faz só bagunça, tá, gente? Exatamente. Então, uma das frases mais legais é o silêncio mata, né? O silêncio mata. Então, na medida em que a gente vem para um projeto como esse, para dar voz, né, para um assunto como esse, a gente acredita que esse silêncio, né, o não falar é que vai gerar a morte e vai gerar a impossibilidade da gente reverter esse quadro. Então a gente precisa arrumar canais de comunicação e ampliá-los para deixar isso mais claro a todo dia, né? Para deixar mais claro a todo instante que sim, nós temos 15 mulheres que são assassinadas por dia nesse país. E além disso, existe já canais aplicativos em Salvador, no norte, né, no nordeste do Brasil, que o índice de violência feminina é muito grande. Teve um estudante que criou um aplicativo que você, quando é agredido verbalmente ou fisicamente por um homem, que é seu companheiro, você tecla e logo uma rádio patrulha é enviada àquele local para saber o que está acontecendo. Então, assim, são pequenas atitudes que vão mudar o mundo. E tem uma frase que, se eu não me engano, foi a Dandara que falou, que em briga de marido e mulher, você tem que meter a colher sim. Porque se você não meter a colher, no outro dia você pode ter uma notícia muito triste, muito trágica. Ele pode ter matado aquela mulher. Você poderia ter feito alguma coisa. Então, assim, não fechar os olhos para o que está acontecendo. Para o racismo, para a agressão da mulher, para a agressão de homossexuais. Gente, gay é gente também. Trabalha, paga imposto que nem a gente. Então, meu amor, temos 20 segundos para terminar. Mensagem final. 20 segundos.
Palhaçada desse negócio de 1 hora, tinha umas 2. Ah, Olha, obrigado, Vitória. O papo foi Não, ótimo. Teremos que fazer outros. precisamos. Primeiro, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Mandar um abraço a todas as mulheres negras, brancas, ruivas, pardas, lésbicas e